Isaías 43:14 diz: assim diz o Senhor, o que vos redime. Obrigado, John. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos. Isto é, os caldeus, naqueles navios, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. No verso 16 diz: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda. O Senhor, aquele que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruz, porque porei a água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Meus queridos, esse é o texto. Então eu queria só dizer para você que nós vamos falar de uma nova fase. Geralmente quando é aniversário é relígio para muita gente. E alguns não entendem a importância que é para nós hoje, o aniversário da igreja ter caído nessa data hoje. Hoje, quando o sol se pôs, foi o último dia do ano em Israel. Hoje já é segunda-feira, porque o sol se pôs, acabou domingo. Hoje é segunda-feira, é o primeiro dia do ano novo de Israel, é o 7º mês, mas é o ano novo porque a Torá, o Senhor ordenou que o primeiro mês fosse contado a partir da Páscoa. Então temos dois calendários, tem o civil e o religioso. Eles consideram como o primeiro dia do ano novo em Israel hoje. Amém? E o interessante que é que também é o aniversário do universo. Eles comemoram hoje o aniversário da criação de Adão. Acho que, se eu não estiver enganado, é o ano 5.783. Começou na viração do dia, ou seja, quando o sol se pôs. Esse é o momento em que Adão foi criado. Aniversário do Adão, o aniversário do universo. Não é comemorado o primeiro dia da criação, mas a criação de Adão. Amém? Não é interessante isso? Então é bem interessante quando a gente começa a observar a forma como Deus trabalha conosco, a forma como Ele interage, como Ele entra em aliança, como Ele tenta resgatar, como Ele tenta nos colocar no centro da vontade dEle. E como Ele também cobra de nós. Ele cobra de forma justa e com amor. Ele nos quer fazer nova criatura, realmente, nos fazer imagem e semelhança do Filho dEle, porque para isso Ele já entregou o Filho dEle. Ele semeou o Filho, Ele nos quer como filhos. Então, hoje começa em Israel, começou a viração do dia novo. Eles comemoram Rosh Hashanah. É o festival judaico do Ano Novo, é realizado no primeiro dia e também no segundo dia de Dias Rei. Terminou o mês de Elul e agora é Dias Rei. Setembro, né? E é marcado pelo toque do shofar, aquele é o berrantezinho pequenininho, feito de chifre de carneiro. E começa então, os 2 primeiros dias eles fazem jejum. E é um tempo de arrependimento. O shofar chama o pessoal para uma convocação simplesmente para isso, para arrependimento, arrependimento e arrependimento. E eles vão passar os próximos 10 dias se arrependendo de todas as obras que fizeram. Porque é um tempo de juízo, de julgamento de Deus. O Senhor vem para julgar todas as obras conforme o costume deles, né? O primeiro povo da primeira aliança, vamos dizer assim. Então, o que acontece é que essa celebração, que começa no toque do shofar, ela vai terminar com o Yom Kippur. Vocês lembram que em Israel tinha o costume de o sacerdote entrar uma vez por ano do Santo dos Santos para fazer um sacrifício lá com o povo e tal. Ele fazia um sacrifício por ele, para depois entrar lá e fazer um sacrifício também depois pelo povo, levar o sangue do cordeiro lá, chapiscar lá na tampa da arca, que é o próprio receptório. Pois bem, é no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Ou seja, são 10 dias se arrependendo. No 10º dia é o dia do perdão. Vocês entendem como uma coisa está invertida hoje? A gente não busca arrependimento só vem com quebrantamento. A pessoa que a gente tem tão pouco de arrependimento, que nem o arrependimento de Zaqueu a gente coloca em prática, que é aquele simplesmente de saber o que é certo e fazer sem sentimentalismo. O arrependimento que eles buscam é com choro mesmo, quebrantamento, e eles buscam isso. É o momento de você começar a ver a sua vida e ver aquilo que precisa de conserto. Essa questão do julgamento divino e humano, né? Eles têm um costume lá interessante.
Porque eles não podem começar o ano novo com promessas pendentes que não foram cumpridas. É tipo um momento de você parar mesmo, consertar e recomeçar. Para o texto que eu li, está falando que de um momento em que eles estavam aprisionados no cativeiro e eles estavam para ser liberados. Irmãos, aqui vocês já tiveram que passar algum período na casa de outra pessoa, por mais que seja parente ou amigo. É a mesma coisa que você está em sua casa? Não é. Quando é sua casa, você entra, parece que você já vai tirando sandálias, sapatos, meu espaço, é meu lugar. Entendeu? Eles estavam na terra estranha, eles estavam lá aprisionados porque foram infiéis ao Senhor, mais infiéis até do que as 10 tribos de Israel, que estavam já dispersas, espalhadas pelo mundo inteiro. E graças a isso, na nossa colonização tem sangue israelita, tá bom? Vamos olhar um pouquinho sobre essa questão dessa nova fase da aliança. Porque primeiro eles pecaram, foram levados cativos, e agora o Senhor está dizendo, olha, por amor de vocês, eu vou levantar um inimigo contra os babilônios. Era um império assírio, de Assur, bem próximo a Nínive. A Babilônia, que era mais lá no sul, na ponta lá da Mesopotâmia. Eles cresceram, os babilônios tomaram o reino da Assíria, de Assur. E agora, esse é o momento em que Judá está aprisionado e está para ser liberado. E esse é o momento em que Judá começa a ter uma nova visão sobre quem é Deus. E que coisa mais horrorosa. Hoje todos nós chamamos Deus de meu Deus do céu. Olha isso, meu Deus do céu. Até o momento em que Judá vai para o cativeiro, nunca existiu esse costume na vida de ninguém. Muito menos em um israelita. Porque Deus do céu, para quem está na Babilônia, os persas, os gregos depois, os romanos, para todos os impérios, Deus do céu sempre foi o sol. Na época do Neemias, você vai ver esse retorno dos judeus, até na carta do rei, uma mistura. Você vai procurar nos textos originais e você fica confuso. Porque tem uma hora que ele vai se referir ao Deus de Israel, ele chama Deus de Israel de Deus de Israel. Mas aí diz que Neemias ele é versado, é conhecedor dos preceitos do Deus do céu. E as pessoas acham que é a mesma coisa. Não é. Deus do céu é o Deus de Padã Aram, é o Deus dos persas, dos babilônios, dos outros mais antigos. Amém? Aí, a partir desse momento aqui, quando eles vão voltar para Israel, eles não estão mais falando o mesmo idioma. Eles têm uma visão diferente de quem é Deus. O nome e a identidade de Deus não é mais Yahvé, o nome pelo qual ele se apresenta para Moisés. E eles agora estão falando diferente. É outra coisa, foi misturado. Está tudo misturado. Porque o cativeiro durou 70 anos. Quem tem 70 anos aí? Já tem 70, não tem? Não, hã? Vixe! Já passou um bocado, velho. Graças a Deus. Vamos supor que a Dona Irene fosse uma que estava no dia que Nabucodonosor destruiu a cidade, o templo, levou o povo todo cativeiro. Ela estava com 10 anos, né? Aí ela volta de lá do cativeiro, e aí agora ela vem na primeira leva, né? O pessoal do retorno, ela saiu com 10 anos. A Isabel tem mais de 10, tem? Hã? Pois é, imagina aí, ó. A Dona Irene sai com a idade da Isabel, mais ou menos. Aí ela volta com 80 anos, e ela vai ver a construção do templo. A Dona Irene, no dia da inauguração do templo, ela está chorando, porque ela viu o primeiro templo e disse que aquilo ali não era nem uma esmola perto do que ela viu. O templo, toda a glória que Salomão tinha. Entendeu? Os novos, que nasceram no cativeiro e nunca tinham visto o templo, fizeram festança. Que interessante, né? Então a voz da multidão ficou confusa. Uns gritavam de alegria, outros gritavam de choro. Meu Deus. Vocês entendem o que eu estou falando, não é? Esse é o momento em que as coisas ficaram misturadas. Na época do Jacó, do irmão dele, a gente vê o negócio de Padã Aram. Até hoje tem um local lá chamado Aram, que a Mesopotâmia não é só aquela parte de baixo, ali perto do Pai, não. Vai entre o rio Tigre e Eufrates. Vai até lá em cima. E tudo é Mesopotâmia, tá? Padã Aram fica bem longe. Queridos, a língua lá é diferente, aramaico. Jesus falava aramaico, ele não falava hebraico. Vocês não compreendem porque, assim, quando a gente vai olhar o contexto das coisas, a gente vai ler Bíblia, a gente acha tão interessante. Eu estava falando para a Manu, vamos ler lá o Salmo 126. As pessoas acham bonito, mas quando não conhecem a história, é como se estivesse falando de uma coisa que legal, mas sem fundamento. O Salmo 126 fala desse período aqui. O que está falando? Como é que diz lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, é isso, é? Ficamos como os que sonham, é isso? Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de riso.
nosso lar de Ju. Então, se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por quê? Porque nós tivemos que sair chorando. Nós tivemos que sair chorando. E agora nós estamos voltando com a alegria de quem foi liberto. Salmo 137, versículo 1, diz que às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, ei, canta aí, entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Esse é o momento que eles estão vivendo. É um momento que alguns choram de alegria e outros choram de tristeza. Porque tudo que a gente quer é voltar para o lugar que é nosso. Mas quando a gente chega no lugar que é nosso e vê tudo destruído e a gente lembra do que foi, então quem tem cabelo branco chora. A gente precisa saber o seguinte: o profeta Jeremias, na época que esse povo foi para a Babilônia, o profeta Jeremias ele morava em Anatote. Até hoje você encontra no Google Maps um local chamado Anato, bem pertinho de Jerusalém. Anato é o nome de uma deusa estranha. Anatote e Anato é a mesma coisa. E ele ficou profetizando para o povo que estava lá e para o povo que estava em Jerusalém. Ele resolveu escrever uma carta para os que estavam no cativeiro, dizendo, olha, o cativeiro vai ser de 70 anos, fiquem aí, tenham filhos, dê seus filhos para se casar com a mulher daí, e vice-versa. Vai durar 70 anos. Não adianta vocês quererem e ser diferente, que não vai ser diferente. Os outros profetas que ficavam lá, ficavam, como diz o cearense, só frescando, né? Frescando, falando coisas que Deus não mandou e mentindo. Teve um que chegou a ser violento, Jeremias. Teve um outro que chegou a dizer assim, daqui a 2 anos Deus quebrará o jugo da Babilônia. Jeremias disse, olha, se quebrar, o Senhor vai fazer mais forte. Porque teve um que foi usado, quebrou uma canga que ele tinha colocado, aquele negócio que 3 pauzinhos assim, ó, no pescoço da cabra, para ela não invadir o cercado nele. Ele tinha uma de madeira, o cara chegou e quebrou. Quando Jeremias chegou em casa, o Senhor disse, façam de ferro para ver se ele quebra. Porque é desse jeito, querem fugir, não, mas vai para a Babilônia, vai, porque o cara definir que vai mesmo. Não quis se arrepender ouvindo a palavra da profecia, então vai se arrepender fazendo o quê? Chorando e lembrando de Sião. Foi o que Deus definiu. Mas o Senhor deu avisos, né? Amém? E aí o Jeremias tinha falado nisso. E o interessante é que muitos anos antes do Jeremias, Isaías chegou a profetizar. Ele falava o nome do cara, não foi só que iria acabar numa época, ele falou o nome, Ciro. Não é interessante? Eu só vejo uma outra profecia interessante como essa, na época lá do bezerro de Betel, quando dividiu o reino, ficou Robão e Jerubão, né? Aí o Jerubão, que era servo de Salomão, o Robão era filho, mas o Jerubão ficou com 10 tribos, e tinha aqueles altares dos bezerros, e alguém veio profetizar contra o altar de Betel. Disse, Betel, vai nascer um homem em Israel, o nome dele será Josias. Ele vai quebrar esses altares tudo, vai pegar, vai matar os falsos profetas, vai misturar os ossos dele com o sacrifício aqui, vai profanar esses altares tudo. Josias fez pior, ele transformou os locais lá de adoração em banheiro público, lugar de dejeção. Uma coisa é dizer que vai aparecer um homem que vai fazer tal coisa, a outra coisa é dizer o nome desse homem, dizer de onde ele vem, e depois acontece. É ou não é Deus que faz esse tipo de coisa? Lá em Isaías 44, verso 28, é onde ele diz, ele expressa, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Isaías 44, verso 28. Você está entendendo? Quem é Ciro? É o rei da Pérsia. Babilônia tomou o reino de Assur, que era a Síria. Aí depois o Senhor está dizendo no texto que eu li, lembra o texto que eu li? Quem lembra o texto que eu li? Olha aí, Isaías 43, 14, diz assim, o Senhor, que você é filho do Santo Israel, por amor de vós enviarei um inimigo contra a Babilônia. Que inimigo era esse? Esse inimigo era a Síria, o rei da Pérsia. Segundo Crônicas 36, verso 23, assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós e de todo o seu povo, que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Para quê? Para retificar o templo. Esse aqui, ele não é filho do cão e nem é o cão não, ele está falando da parte de Deus. Ele disse, olha, o Senhor me deu autoridade e ele me encarregou de uma tarefa. Ele sabe o que tem que fazer. Amém? Amém.
Não é como Satanás que chegou, falou para Jesus, esse próximo ele adora que os reis dessa terra foram me dados, eu dou a quem quiser. Não, Satanás, nesse momento, contextualizando para você entender, ele está fazendo igualzinho o pessoal do MST. Ele pega o que é seu, toma posse e diz, agora é meu. Foi o que o diabo fez. Não foi a força, mas foi parte do si. Porque, pelo que me consta, Deus deu toda a autoridade para Adão e Eva. Deus não deu nada para Satanás. Nada. Sabe o que é nada? Nem o inferno é dele. Nem o lago de fogo onde ele vai penar não é dele. Ele não tem nada. Só tem o que você quiser dar para ele. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele diz o quê? Todo poder é dado nos céus e sobrou o que para Satanás? Ele não tem nada. Se você quiser dar alguma coisa para ele, ele recebe. Claro. Então Deus está anunciando o que ele vai fazer. Ele está anunciando quando ele vai fazer. Ele está anunciando como irá fazer. E através de quem ele vai fazer. Tem que ser mais claro que isso? Tem. Não tem mais como nem ser mais claro do que isso não. Mas tem gente que quer de Deus algo que não tem como Deus dar. Eu já vi uma inversão de valores tão grande, eu tenho sofrido tanto com isso, porque as pessoas se tornam meio assim, dominadas por esse mal, esses males. Olha, o Senhor vai, é o seguinte, o Senhor deu uma ordem para a gente tem que ir no mundo fazer discípulo, e aí ele vai estar conosco, não é isso? Quem tem que fazer discípulo? Ele falou que eu tinha que libertar os cativos, curar os enfermos. Isso tudo é ordem do Senhor, sim ou não? É ordem do Senhor? E aí, quando o crente tem coragem, ele não tem coragem de sair para fazer, quando ele tem coragem de orar, ele vai pedir a Deus para fazer o que Deus mandou ele fazer. Não é uma coisa ordinária, nojenta, inaceitável. É irregular. É assim, tá bom. Tem gente que aprendeu a viver roubando. Você se atreve a continuar roubando mesmo dizendo que é crente? Tem gente que vive a vida todinha raparigando. Você se atreve a continuar como crente viver nessa vida? Tem gente que passou a vida todinha fumando maconha, cheirando aquele pozinho, aquela dona benta. Você tem coragem de dizer que é crente e continuar vivendo nessa vida? Porque você aprendeu assim? Não, irmãos, eu estou aqui ainda, viu? Embora eu seja rejeitado por muita gente, eu vou continuar sendo como o Senhor me fez. Não. Agora, tem outra coisa que precisa compreender. Não é só Deus que não pede e manda. Por exemplo, quando eu estabeleço um preceito para entrar em aliança com alguém, esse preceito ele tem poder de me forçar a atender aquilo que foi determinado. Por quem? Por mim. Quer ver uma coisa? No dia do casamento deles dois aqui, como manda o figurino? Você vai fazer pedidos para ele vai fazer pedido para você, ou você vai fazer votos para ele vai fazer votos para você? É votos ou é pedido quando se vai casar? O que é voto, irmãos? Voto é o quê? Deixa eu traduzir, é promessa. Amém? Então quando você quebra uma promessa, não tem mais. Peraí, eu tinha pedido. Não, você tinha prometido. Você quebrou uma promessa. Tem um preço para isso, não é assim? Não é assim? Israel fez isso. Ele fez muitas promessas e quebrou essas promessas. Não é só porque Deus é Deus e não tem que pedir nada, não. É por uma questão de moral mesmo, de caráter. Se quer se comprometa, sabe que tem um preço. Amém? Veja, queridos. Então Deus anuncia o que está fazendo, o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, e através de quem vai fazer. E a pessoa ainda acha uma desculpa para dizer que eu estou fora. Eu não sei, eu não posso, eu não vou fazer. Por quê? Porque ninguém me ensinou. Sabe que ninguém me ensinou a fazer evangelismo? Já falei que uma vez, eu saía de casa chorando. Sério, eu saía chorando. Ninguém me ensinou, não. Eu já nasci correndo, irmão. Menino feio é assim mesmo. Quando é bonito, todo mundo pega, nunca aprende a andar, porque todo mundo quer pôr no colo. Olha que menino lindo. Eu nasci feio, eu nasci correndo. Sério. Eu fui batizado no dia 26 de dezembro. Início de abril do ano seguinte, eu estava no campo missionário. É muito bonito. Cuidando de 21 crianças, uma igreja, uma pequena congregação. E vaca e tanta coisa. Dá para você? Eu não tive treinamento não, irmãos. Eu tive pessoa a expressão de Deus. E um amigo. E às vezes, quando dava, o pastor me dava uma orientação, assim, mas coisa pouca. Porque eu era pegajoso nesse sentido. Queria aprender mais, então, quando eu estava trabalhando como vigia, de vez em quando eu passava na casa dele. Estava com fome, estava. Queria lanche não. Dava lanche, mas não queria lanche não. Porque eu queria tirar dúvidas. E ele sempre me tirou todas as dúvidas. Isso foi fundamental para mim. Discipulado pessoal. Amém, queridos? Bom, então eu quero que vocês compreendam. No Salmo 115, verso 3, diz que no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Amém? Aí,
Quer dizer que você tem uma ideia diferente da que Deus tem, e você acha que pode convencer Deus a mudar de ideia, você acha que a sua ideia pode ser melhor do que a ideia de Deus. Está dizendo aqui que Deus ele é soberano, isso é soberania. Deus está dizendo, olha, eu vou fazer na época tal, eu vou fazer, a forma como vai fazer, eu vou fazer através do Ciro. Ah, mas eu queria que fosse através do Nabucodonosor. A sua vontade vai mudar a vontade de Deus? O seu argumento vai mudar a vontade de Deus? Não tem como, irmão. Tem gente achando que Deus é uma coisa maleável. Irmão, olha aqui, ó. Sabe aquele negócio de você entrar com ignorância no futebol? Tem negócio de entrar de bicão, né? Pá! Se o cara for mal, o cara que lá for mal, ele só segura a bola só assim, ó. O pezinho vem, o cara vem bater, o pezinho dele bate e volta. Só que já volta com ele gritando, ai, desloquei o pé. Uma coisa é você segurar a bola assim, não, tem você firmar assim. Pode vir o que for, pode bater com a força que for. Vai lascar o pé de quem bateu. É a mesma coisa é Deus. Ah, eu sou forte, vai, luta contra ele. Faz sua força todinha, ver se você tira ele do lugar. Faz, usa todo o seu intelecto, tudo que você tem, para ver se você faz ele mudar de ideia. Não tem como, irmão. Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Agora, o que eu posso fazer a respeito disso é entender que ele é excelente, mais do que eu, ele é tudo ele é maior do que eu posso me submeter a ele, eu posso viver lutando contra ele, mesmo usando o nome dele. É horrível isso, mas é assim que algumas pessoas fazem. Quando não admitimos a soberania de Deus, estamos prestes a passar pelo mesmo exemplo de Nabucodonosor. Eu quero que você seja inteligente, seja esperto. Diga para o seu irmão, fique esperto, irmão. Fique esperto. Diga, aprenda com os erros dos tolos. Porque ser tolo dói. Sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? O abestado um dia chegou olhando aqueles jardins da Babilônia. Olha a Babilônia que eu criei com a força do meu braço, com o meu louvor, se vangloriando o abestado. Saiu dali doidinho, ainda assim, nos anzóis período. Saiu doido, ele ficou maluco. Ele passou 7 anos comendo capim com os bois, com o jumento. Meu irmão, depois de 7 anos, ele volta, ele diz assim, agora eu louvo, exalto e bendigo o Deus de Daniel, porque sei que, sabe, não existe nenhum Deus como ele, e esse Deus de Daniel tem poder de humilhar todos que vivem na soberba. Você olhando para uma história dessa, se você quiser ainda assim, endurecer contra Deus, eu não sei, eu não posso nem chamar de nada não, né? Não, mas deixa eu dizer uma coisa, você fica esperto, faz isso não. Deu muito na boca, vai para você, por que você acha que vai dar bom para você? Não vai ser legal para você não, porque Deus não muda. Amém? Veja bem, então tudo vai ocorrer da forma como ele determinou. Isso é o que? É segurança para mim e você, irmão. Já pensou se você tivesse que simplesmente ficar olhando, ô Deus, o senhor mudou de ideia sobre alguma coisa? Você já sabe que ele não muda de ideia com relação a princípios, preceitos, ele não muda. Mas coisas pessoais, por exemplo, organiza a sua casa que tu vai morrer. Aí o cara, vira para a parede, Senhor, livra teu filho, eu me casato mesmo, O Senhor disse, Isaías, volta lá, diz que eu estou dando mais 15 anos para ele. Essa desgraça grande. Deus mudou de ideia. Princípios e preceitos você não muda. Mas Deus pode atender a intercessão de alguém, ao pedido desesperado de alguém, pode ou não pode? Agora, isso foi bom ou foi ruim? Lê a história toda para você ver o tanto que foi ruim. Porque Deus disse, eu estou dando quantos anos? 15 não é 16, não é 14, é 15. Como é que ele viveu o 15º ano dele? Imagina que Deus falou para você, esse é o ano que você vai morrer. Hein? Todo dia, primeira coisa, vou organizar minha casa aqui, pode ser hoje. O nego morre por antecipação. Sem falar que o desgraçado Manassés nasceu nessa época. Ah, pastor, mas ele se arrependeu no final, depois que fez mal, uma das piores desgraças para Israel. Inclusive foi esse que cerrou Isaías ao meio, texto que eu li ontem. Foi esse cara que nasceu nos 15 anos, que Deus deu a mais. O que eu quero é o que eu acho que é melhor para mim, mas eu não sei o que é melhor para mim. Sabe o que era melhor para Ezequias? É que eu fosse tirado do templo. Amém? É um exemplo de coisas que eu tenho que convencer Deus, pela minha lamentação, Deus concede, aí você vê a história como é que ficou aí. Uma ruína. Amém, queridos? Tudo, diga para o seu irmão, vai acontecer tudo do jeito que ele determinou. Diga, Deus não muda. Então veja bem, o que eu tenho de previsão para a sua vida nesse início de universos? Virou um ano para Israel, aniversário do universo. O que eu tenho para você? O que a Bíblia tem para você? De promessa. O Senhor promete que você vai viver na chibata, né? Debaixo do pé, né? Quais são as promessas de Deus para você? Te porei como cabeça e não como cauda. Se quiser que me ouvisse, comereis o melhor da terra.
Mas eu estou sendo coagido. Vinde, prostremos-nos diante do Senhor. Ele nos despedaçou, Ele vai nos curar. No terceiro dia Ele vai nos levantar e estaremos servindo a Ele. Amém? Tem tanta promessa boa. Mas quando o negócio aperta, a gente só lembra do que é ruim. É triste isso, irmão. É triste. Vai acontecer tudo do jeito que Ele determinou. Quando Ele diz lá no início do texto que eu li, diz assim, no versículo 15, eu sou o Senhor, o vosso santo, Criador de Israel, o vosso rei. Quando Ele diz, eu sou, é a mesmíssima expressão que está no primeiro mandamento. Que em Deuteronômio 6 aparece, ouve Israel, seu Deus é o único Deus. Seria a mesma coisa, eu sou o único Deus. Amém? Não procura outro. Eu quero exclusividade, eu quero, sabe, fidelidade. Amém, queridos? Aí no versículo 16 e 17, no texto que eu li no início, assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar. Vocês lembram quando Israel foi tirado do Egito? Diga, tirado. A gente tem um negócio de ir mudando as coisas, né? São detalhes, como disse o Cleuto, né? O Cleuto falou, são detalhes que às vezes a gente não observa e muda todo o pensamento todo. Por exemplo, teve um israelita, um judeu, acho que foi o Netanyahu, quando era o primeiro-ministro de Israel. Ele disse, muita gente disse que nós saímos do Egito. Nós não saímos do Egito, nós somos tirados de lá. É diferente, irmãos? É, não é? A igreja vai sair da terra ou vai ser tirada da terra? É totalmente diferente. A gente lê, por exemplo, eu estava lendo com ele outro dia, quando o diabo veio tentar Jesus, a gente diz assim, se és filho de Deus, faça isso. Não é se és filho, não. Pode olhar o texto direitinho. Se você é o filho, é diferente. Porque filho aqui todo mundo é, mas o filho, você é o filho. Você é o filho, é o filho, é o cara. Amém? São detalhes. A gente precisa entender que versículo 16 e 17 diz, eu sou aquele que preparou o caminho no meio do mar e que fez. Fui eu que fiz o carro, o cavaleiro vi, tá lá, todo mundo morreu, acabou você. Fui eu que fiz isso. O que Deus está dizendo para Israel é, eu tirei Israel, eu tirei vocês lá da servidão do Egito, eu fiz vocês passarem por dentro do mar, agora eu vou criar um caminho pela terra seca, eu vou criar rios aqui, eu vou alimentar, vou sustentar vocês do mesmo jeito. O que Deus quer de nós? O que Ele exige de nós? Ele já declarou que é bom. O que é bom é se guardar por Ele. Se eu estiver sozinho, Ele vai me judiar. Se eu estiver com o Senhor, Ele fica assim. Vai. É só esperar uns minutinhos. Cadê a Robinho vem, chega e cara, vai mexer com o filho. Vai mexer com o filho de Deus, mexe. A resposta de Deus é dura coisa que cai nas mãos de Deus Todo-Poderoso, de Deus vivo. Né? Amém, queridos? Eu sou aquele que fez aquilo tudo. Eu sou o mesmo. O que ele está dizendo? Quem está falando com vocês sou eu mesmo. Eu tenho uma história que vocês lembram? Não acabou não. O momento de correção que vai acabar, mas eu sou mesmo. O fato de eu tê-los enviado para o cativeiro não alterou em coisa alguma a minha pessoa. Eu queria alterar a pessoa de vocês, o pensamento de vocês. Não foi possível, só foi possível com Pedro, tá bom? Cativeiro. Olha o versículo 18, diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Ou seja, não quero nem que vocês fiquem lembrando do que eu fiz lá no Egito, não. Eu quero que vocês olhem para o que eu vou fazer. Ele está apontando para quê? Para Ciro, presta atenção, olha, eu vou mandar alguém se levantar para acabar com o rei da Babilônia, vou tirar vocês daí. Acabou. Amém? É vitória para vocês, amém, queridos? Porventura vocês não percebem, está saindo a luz aí, ó. E o Senhor, o cativeiro não é para sempre, não. A correção do Senhor é necessária, mas não é para sempre, não. Diga, não é para sempre. Amém? É só você se concentrar, ou se conectar, se consertar, se alinhar a Ele. Observe os termos da aliança. Pronto, só isso. Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe? Primeiro foi um caminho no mar, agora é um caminho no deserto. Se dissesse assim, eu vou fazer um caminho no ar, vocês vão flutuar. Não acreditaria. Do Egito para Israel é menos de 700 quilômetros. Agora estavam a 1.700 quilômetros, mais ou menos. Eles iam voltar para casa. Vocês lembram daquela... Sabe esse negócio de colocar rios no deserto? Lembram daquela rocha que dava água lá em Horebe? Aquilo ali foi o motivo da primeira guerra de Israel. Israel não estava pronto para guerrear com ninguém. Por isso é que o Senhor tirou eles. Eles iam pelo caminho normal, o caminho do mar, iam subir pela faixa de Gaza e iriam fatalmente serem destruídos pelos filisteus, né? Os gigantes que estavam ali. Guerreiros que estavam ali. Eles desviaram por lá para a terra de Midian para servir a Deus, como tinha prometido. Né? Queridos, Deus deu água para eles. A arqueologia já mostra até onde tem a pedra parece um coração partido. É incrível.
Você olha de longe, parece uma coisinha pequena, mas aí quando você dá um zoom, tem um casal lá, entre as duas pedras enormes, duas montanhas. E para baixo, as pedras todas lavadas e bem, como se tivesse sido lixado, né? Pedra de rio enrolando. Deus fez correr água ali por tipo um ano e 1 mês e 11 dias. Aquilo foi motivo da primeira guerra. E a primeira guerra é aquela que Moisés podia baixar os braços, lembra? Porque o povo Israel tinha experiência nenhuma de guerra. As armas que eles tinham foi pegar dos cavaleiros que estavam, dos que morreram afogados na travessia. Eles não tinham nada. Eles venceram pela fé, os amalequitas. Porque quando Deus é conosco, os outros ficam com inveja, irmãos. Ter água em sua casa é bom ou é ruim? Mas ter água no deserto é só para quem anda com Deus. Os amalequitas foram lá frescar com eles. Essa aí é a terra nossa, essa água aí é nossa. É o quê? Vem cá. Vamos ver. Entenderam, queridos? Quando você anda com Deus, é inevitável que Ele te leve para um deserto. É a amedrontador. É a mesma coisa. Vou passar pelo meio do mar, você imagine um caminho de 19 quilômetros. 19 quilômetros! Você olha para um lado, à noite só dá para ver o vulto, né? Um paredão de gelo de um lado, um paredão de gelo do outro. Você andando ali. Eu não estou falando de paredão de 10 metros. Porque até hoje tem lugar lá que dá mais de 50 metros. Se diz que eles passaram com o pé seco, foi lá. Paredão. Uma placa tectônica, ela se elevou. Porque o lugar onde eles passaram só dava o máximo mais ou menos 50 metros de fundura. Para o lado direito, para o lado esquerdo, vai até 1.200 metros de fundura. O fiaco. Eles passaram ali. Mas o paredão, de um lado para o outro, a escuridão terrível, para quem estava atrás, que eram os do Egito, e na frente, e a coluna de fogo. Com a coluna de fogo dava para eles verem esses paredões. Gente, quem não tinha coragem foi se cagando 19 metros. Quem ficava nervoso com uma coisa dessa foi vomitando 19 metros, 19 quilômetros, vomitando. Olha para um lado para o outro, paredão de gelo. Nunca se viu isso. É a mesma coisa agora. Vocês vão passar pelo deserto, eu vou dar água para vocês. Quem anda com Deus tem que passar por coisas que você nunca viu. Vai dar medo? Vai, mas olha para Ele. Se for preciso papel higiênico, ele tem um bolo aí. Vou fechar os olhos e vou mas vá! Estou morrendo de medo, mas vá! Porque é seguro você atender e obedecer ao Senhor. Não pode não. Porque quando Ele propõe um desafio, é para te dar vitória, amém? Queridos, se você observar por último lá em Lucas 15, versículo 18, aquela história do filho pródigo, você lembra disso? Só para a gente concluir. Meus irmãos, vamos rapidamente para você entender. Israel fez a mesma coisa. Israel e Judá fez a mesma coisa com Deus. O filho pródigo tinha pai, tinha casa, ele tinha tudo e ele não sabia o valor do que ele tinha. Ele precisou desonrar o pai, ele precisou sair de casa, perder tudo quanto tinha. Agora ele volta e diz: eu quero ser como um escravo do Senhor. Só quero ter um lugar para comer, porque eu estou comendo junto com os pobres. Não, estou com vontade de comer a comida do povo. Ninguém me dá nada. Me aceita como um escravo do Senhor. O pai não aceitou esse negócio de escravo. Não, você é filho, vem cá. Vestiu, fez uma festa. Só que a palavra do pai para o outro que veio reclamar foi: filho, agora tudo que eu tenho é seu. Porque a parte dele ele já gastou, sim ou não? O filho pródigo não tinha gastado a herança dele. Ele não tinha mais herança em casa, mas ele queria permanecer em casa. Ele não tinha mais nada ali. O que ele tinha agora era só a presença do pai, a comunhão com o pai, porque o irmão dele não queria comer com ele. Considerado de mau caráter. Fez com o meu pai e volta. Meu pai já recebe mau caráter desse cara. Queria chutar a bunda dele. Aqui não, para procurar sua turma. Seria mais ou menos isso, tá? O pai que ele tinha, que não valorizou, agora não tinha mais nada para ele. Quando o pai dele morresse, tudo que tinha ali era do segundo filho, o filho primogênito mais velho. Sim ou não? Quando ele foi sair de casa, ele queria desejar que o pai tivesse morrido, porque só se perdeu a herança com a morte do pai. Agora, com o retorno, tudo que ele não queria era que o pai morresse. Você já imaginou o que ia acontecer com ele depois que o pai morresse? O outro filho ia dizer o quê? Pega o bebo, velho. O que tem aqui, que o pai tem aqui é meu, você já gastou a sua parte. Pega o bebo. Na minha concepção, nenhum dos dois ali era filho de verdade. Porque eram filhos, mas o pródigo não sabia o valor de um pai, de uma casa, de um lugar. E o outro viveu a vida inteira como escravo. Ele disse para o pai: o senhor nunca me deu um carro inteiro, eu me dividi com os meus amigos. O pai disse: mas o que eu tenho é seu? Eu tinha que lhe dar? Você está brincando?
Isso é atitude de escravo. Não é de filho. Entenderam isso, irmãos? Quando ele tinha tudo, ele não sabia o valor de nada, ele foi se gastar. E agora ele volta, ele não tem nada. Mas o que ele tem ali, ele quer a sua presença do Pai. Judá foi levado para o cativeiro. Tinha tudo, não quis servir ao Senhor. Quando voltou, aquele tempo que eu falei, que a dona Irene, que foi para o cativeiro, voltou, a dona Irene estava chorando, o pessoal mais novo rindo de alegria, aquilo lá era tudo, os novos. Vocês estão entendendo, queridos? Que é a experiência de vida. Então guardem isso em seu coração. É um recomeço para nós. É aniversário do universo, é aniversário da igreja, é aniversário da Israel, é a virada do ano. É um monte de coisa interessante. É tempo de se arrepender mesmo, buscar o Senhor, buscar o perdão de Deus. Porém, queridos, eu quero que vocês compreendam esse último princípio. Valorize aquilo que você tem. Você hoje tem um lugar dentro. Você tem uma casa. Você tem um pai. Tem gente que troca isso tudo por nada. Observe que Deus está exigindo de você. Ele é o seu pai. Não queira perder o seu lugar diante do Senhor. Porque ninguém vai ter misericórdia com ele, ninguém vai te amar com ele, ninguém vai te tratar com ele. Então, se você não pode, você não valoriza a presença de Deus, se você não aceita o que Deus tem para você hoje, quem é que vai poder te concentrar com Deus? Eu creio que tem muitas bênçãos de Deus para mim e para você, Senhor. Amém? E elas vêm, tem gente que prega e diz, é só porque eu sou filho. Não. Inclusive para os filhos. As promessas de Deus são condicionadas. Porque Deus, ele não sofre com essa coisa politicamente correta, não. Não. Ele dá prêmio a quem quer prêmio. Quem não quer prêmio, ele dá correção. Premiar quem faz errado é incentivar a pessoa ao erro. Amém? Estão compreendendo? Então, mesmo como filho de Deus, tem gente que quer viver a vida louca, errado. Quer viver fazendo coisas que não prestam. Quer estar no seu lugar, quer ser abençoado, quer ter a presença do Senhor. Não vira o cabeção, não. Olha para Ele, fixa o seu olhar naquilo que já está determinado. Vai acontecer tudo do jeito que Ele falou. Vai ser vitória do Senhor para mim e para você. Basta você realmente querer essa presença do Senhor em sua vida, não abrir mão disso e não voltar atrás. Amém, queridos? Olha para trás, não. Vamos orar e vamos para frente.